Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos que, por gentileza, desliguem ou posicionem seus aparelhos celulares no modo silencioso. Ao público presente, que ainda se encontra no hall do auditório, por gentileza, queiram se acomodar para darmos continuidade à nossa programação. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa tarde. E encerrando o 9º CITENEL e o 5º CENEL, convidamos agora o senhor Francisco Almeida para ministrar a palestra de encerramento. Muito boa tarde. Tudo bem com todos? Sim ou não? Sim, né? Bom, primeiramente, é um imenso prazer estar aqui, ser convidado. Muito obrigado. Para ministrar, né, algo que chamamos sobre, pelo menos o tema que me deram, foi motivação, né? Eu vou tentar explanar e vou fazê-lo de uma forma pessoal com você. Nada do que eu falar hoje aqui, nada do que eu disser hoje aqui vai ser diferente daquilo que você já viu na sua vida. Mas, para isso, duas coisas têm que acontecer, tá? Primeira, eu acredito que quando nós falamos sobre motivação, e o meu foco em específico é motivação sustentável, eu acredito que ela provém de algo maior do que vem do externo. Ou seja, muitas pessoas hoje são movidas, e um dos temas do Congresso, pelo que eu fiquei sabendo e pelo que eu acompanhei, é inovação, né? E o que é inovação? É o inovar. Eu estava conversando ali na área VIP com algumas pessoas de tamanha grandeza, não pelo cargo, acredito que tenham nessa empresa, né, nesse congresso, nesse seminário, mas que o tenham como pessoas, porque quando nós chegamos em patamares maiores, eu acredito que aí sim o faz diferente na nossa vida, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, se assim vocês me permitirem. Mas duas coisas terão que acontecer hoje aqui, para que eu vim disposto a dar a melhor palestra da minha vida. Por que, Francisco, a melhor palestra? Porque a Paraíba é mais bonita? Quem é paraibano aqui? Levanta a mão. O que vocês acham? A Paraíba é mais bonita? Sim, né, Raíssa? Sim. A Paraíba é muito linda, mas mais lindo do que a Paraíba é onde Deus permitiu que nós nascêssemos e vivêssemos. Eu acredito assim. Pelo menos eu aprendi assim com a minha mãe. Eu venho de São Paulo e sou imigrante de vizinhos aqui da Paraíba, né? Imigrantes de cearenses, de nordestinos. E quem aqui é de São Paulo? Bastante gente, né? Ou um terço das pessoas. E eu digo isso para que vocês entendam o quão é difícil. Eu tenho certeza que muitos aqui provêm de um lar diferenciado não no âmbito financeiro, mas diferenciado no âmbito do amor. E como eu disse, e agora vou revelar as duas coisas que serão necessárias para que tudo hoje dê certo aqui, pelo menos nesses 30 minutos que eu tenho para dividir com vocês. Eu dar o meu melhor e você se permitir a dar o seu melhor. Como assim, Francisco? Não sou eu que estou recebendo para dar essa palestra. Assim eu gostaria, não é não, Raíssa? Né? Mas, enfim, eu acredito que nós podemos receber muito mais. Se você se permitir hoje em dar o seu melhor, mas dar o seu melhor no quê? Ninguém vai precisar da pirueta aqui, como hoje, em muitas palestras. Eu não vou falar mal de ninguém, longe de mim. Em muitas palestras, dizem, não vou falar mal de ninguém. Mas eu quero que nós entendamos que motivação não é um estado temporário. Motivação tem que ser um estado permanente na sua vida. Vou contar rapidamente. Hoje aqui eu fui recebido por uma moça que está sentada ali. Eu digo isso porque cada momento que eu faço, cada momento do meu trabalho, eu transformo ele como único. E hoje eu tive uma aula, e eu acredito que eu posso citar aqui, sobre energia. Eu tive uma aula sobre uma corporação. Eu tive uma aula de como ser um colaborador de uma empresa. Quem me deu essa aula foi a doutora em algo que eu digo que é ser especial, a doutora Raíssa, né? Ela veio hoje me transportando do hotel até aqui e ela veio falando tudo de João Pessoa e de energia. E eu achei aquilo de uma grandeza, aquilo de uma beleza. Por quê? Aquilo só o faz porque a Raíssa é especialista em energia? Acredito que sim, mas talvez não seja, né, o todo da vida dela. Mas talvez ela seja especialista, e assim me provou, especialista em ser apaixonada pelaquilo que faz. E aquilo realmente, de todo o coração, tanto eu quanto
a minha companheira que veio junto, que é minha esposa e minha sócia, a Patrícia. Né? Ficamos encantados, comendo ali, conversando sobre isso. Falando, como que ela entende tanto? E tão jovem? Né? Às vezes a pessoa passa a vida inteira em uma empresa, passa a vida inteira em uma casa e não sabe onde estão as suas meias. Quando eu digo meias, eu digo não sabe para onde vai nem para onde veio. Nós vamos falar hoje um pouco, e eu quero hoje não constranger, mas eu quero resgatar algumas coisas quando a gente fala sobre motivação sustentável. Eu tenho algumas perguntas para que você reflita agora. E lembra quando eu falei quais são as duas coisas que precisam para tudo dar certo? Eu dar o meu melhor e você? Vamos repetir com um pouquinho mais de energia, ou energiza. Energia, melhor. Essa piada ficou mais ou menos, né? Então, vamos lá. Eu dar o meu melhor e você dar o seu? Olha, deu até um eco muito legal. Se eu tivesse feito isso com uma sonoplastia, não tinha dado tão certo. Pensa agora comigo. Como foi chegar até aqui? Eu quero que você volte desde lá quando você era bebezinho. E eu lembro muito bem, quando eu disse eu sou imigrante de filhos de pais nordestinos, né? E nascido em São Paulo, na periferia de São Paulo. Minha mãe falou um termo, quem é nordestino aqui talvez vai entender. Ela falou que eu demorei tanto para nascer que ela pensou que era filho de jumento. Já viram filho de jumento quanto tempo demora? Quem sabe? É mais de 9 meses. Minha mãe falou que é 12, eu nunca estudei. Ela falou que eu demorei tanto para nascer. Eu tive um problema ao nascer. Tá? Eu confesso isso para vocês, por quê? Ao demorar a nascer, acho que um pouco de oxigenação demorou, e eu demorei 3 anos para andar. Quando eu comecei a andar, e aí minha mãe falou que eu não parei mais. Eu fui para a escola. Hoje, com todo respeito, chamam crianças que têm esse problema que eu tinha, ou tenho, de autismo. Na minha época chamava de retardado mesmo. Né? Era criança que não parava quieto, muito doida. E no meu primeiro dia de aula, era aula integral, e tinha refeição na escola. E eu aprendi a plantar bananeira. E fiz todas as crianças plantarem bananeira. Aí a direção chamou, tinha um monte de criança vomitando na escola. Eu sei que isso é indigesto, fala logo após a gente ter acabado de comer. Mas o que eu quero dizer com você, o que eu quero dizer para você agora é como foi chegar até aqui. O que foi que você teve que passar para chegar até aqui? Tenho certeza, e assim a estatística me diz, se bem que a estatística não é uma ciência, né? Mas a estatística, quando ela dá errado, parece uma mentira muito grande, né? Uma mentira sofisticada, já parou para pensar nisso? A estatística o quê? Aí quando a estatística não dá certo, é uma mentira sofisticada. Eu tenho certeza que as pessoas de sucesso, todas elas passaram por momentos tortuosos, momentos turbulentos na sua vida. E eu tenho certeza que aqui a grande maioria, ou quase todos, né, em algum momento, não foi tão fácil chegar assim, ou foi? Foi fácil chegar assim, aqui? Foi fácil? Para quem aqui foi muito fácil? Desde o seu dia. Lembra do seu primeiro dia da faculdade? Lembra do teu TCC? Espero que não dê dor de barriga agora. Alguém lembra disso? E o que te move? Qual é a força que te move? Você está aqui nesses 3 dias de congresso, mas não só aqui devido ao congresso. O que te move chegar a um lugar maior? Que eu acredito que assim você o almeja. Vamos lá. Nosso primeiro estágio da motivação sustentável, nós vamos falar sobre valor diferente de preço. O que tem valor e o que tem preço? Se você assim pensar, o valor é aquilo que não tem preço. E o preço, muitas vezes, não necessariamente tem o valor. Existem algumas custas. Se você for reparar bem, o valor, ele nos traz 3 custas. Ele te custa a humildade, a renúncia e o respeito. Eu vou dar um exemplo para você. Quem aqui gostaria de ter uma casa de 3 milhões de dólares? Levanta a mão. Ninguém? Já pensou se no final da palestra tem uma surpresa? Quem levantou que queria tem essa casa? Já pensou? Se eu pudesse assim fazer? Um dia eu ainda vou fazer isso. Assim eu espero. Mas, enfim, quem gostaria de ter uma casa de 3 milhões? É notório, né? Eu gostaria. Ninguém aí? Quem não gostaria? Levanta sua mão. Gostaria de ter 5? 5 milhões? Mas se você tem dinheiro de ter uma casa de 3 milhões, você consegue mantê-la. Mas eu gostei, ele deve ser da área de economia. Né? Mas vamos pensar bem. Pense numa casa de 3 milhões, ela tem um custo, ela tem o seu preço, certo? Agora pense numa casa de 3 milhões ao domingo, só que você sozinho nela. Pense numa casa de 3 milhões num domingo ou no feriado, aquela piscina linda, enorme, só o vento mexendo ela. Alguém aqui já morou de aluguel? Já, né? Não vou nem perguntar quem mora ainda, né?
Porque vai que a gente fica meio constrangido. Mas, enfim, diminuir essa casa de 3 milhões para uma casa de 2 milhões, de 1 milhão, uma casa de meio milhão, uma casa de 100 mil, ou até mesmo uma casa... Hoje tem uma linguagem política de se falar, né, uma linguagem politicamente correta, que se falam que é comunidade. Eu não tenho a mínima vergonha de dizer que eu nasci no Elba. Quem aqui é de São Paulo já ouviu falar desse lugar. É uma favela, talvez é um dos lugares onde tem uma das maiores concentrações de tráfico de droga de São Paulo. Tá? Não tenho vergonha de falar isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma excelente casa. Certo? Mas, enfim, pensando nessa casa de 3 milhões, agora pensa na casa de aluguel. Aí pensa nessa casa de aluguel, muito pequena, com aquelas crianças correndo para cima e para baixo, no domingo, aquele cachorro fedorento, e a sua mulher falando, por que você está assistindo o mesmo jogo que você assistiu no sábado? Ou o seu esposo falando, de novo, mulher, a mesma comida de sempre, imagina isso num domingo, e aquela barulheira, e a sua mãe te enchendo o saco, falando, menino, você já não tomou seu remédio, vai tomar de novo. Tenta pensar essa cena, aquele barulho infernal, ou celestial. Conseguiu pensar nisso? A casa de 3 milhões vazia, e a sua casinha lá triste, cômoda, com aquele monte de criança, aquele cachorro fedorento, aquela mulher e aquele cara chato e a sua mãe enchendo o saco. Agora pensa nessa mesma casa de 3 milhões no mesmo domingo, com as mesmas crianças correndo, a mesma mãe chata, mas amável, né? E a mesma mulher ou o mesmo marido, e o cachorro continua fedorento na casa de 3 milhões. Tem uma diferença nisso? Você consegue sentir a diferença nisso? Entre o que é valor e o que é preço? Imagina essa casa de 3 milhões vazia. Olha a grande diferença. O custo do preço são 3. Primeiro é o dinheiro. Você tem essa casa de 3 milhões e ela continua vazia. Aí sabe o que a pessoa que não tem valor continua a pensar? Vou investir um pouco mais, vou comprar uma de 5 milhões. E ela vai continuar vazia. Ariano Suassuna. Quem aqui conhece Ariano Suassuna? Já ouviu falar? Conterrâneo aqui dessa terra, né? Uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi, né? Que eu já li, que eu já para quem não conhece, é o autor do Alto da Compadecida, um imortal da Academia de Letras, né? Paraibano. E ele tem uma história muito linda, que ele fala sobre o casamento dele. Ele conheceu ainda a esposa dele menor de idade e conviveu ela por uma vida inteira. E quando ele fala da esposa, quando falava, né, porque ele nos deixou em 2014, se não me engano, quando ele falava da esposa, ele falava com tamanha alegria. E eu vejo uma pessoa que tinha tanta alegria em falar. Um exemplo de sustentabilidade é aquilo que tem valor. Eu não digo que separar, né, que o fim de um matrimônio seja algo valoroso ou não, mas eu digo que as coisas sustentáveis são aquelas que têm valor. A única diferença, né, que eu vejo, né, nas coisas que têm valor e nas coisas que têm preço apenas são os caminhos e as consequências. Né? É muito importante que a gente consiga definir. É muito bom ganhar, é muito bom conquistar, mas uma consequência da nossa vida é o valor e o preço. E o preço ele traz 3 coisas que eu costumo falar, que são as mentiras. Primeiro é a mentirinha, aquela que você conta sem querer. A segunda é a deslavada, é aquela que te faz passar vergonha, e aquela que faz quem você contou passar vergonha também, porque ele fica com vergonha da sua mentira. E a terceira é a estatística, como eu falei. Existe algum estatístico aqui? Eu já fiz estatística, é uma ciência exata, até que ela se quebre no meio. Aí parece que é uma mentira verdadeira. Certo? Se é que assim existe. Vamos para o próximo. O segundo estágio. Construir ou construído. Por falar em inovação, quando eu falo primeiro a geração, como vocês estão vendo ali no slide, eu não estou falando da geração de idade. Eu não estou falando da geração, da nova geração, como nós costumamos a culpar as pessoas de menos idade. O que eu vou falar agora é de uma geração acomodada, que é a nossa, de agora. A tecnologia ela é maravilhosa. Eu costumo dizer que a tecnologia ela surgiu para uma extensão da nossa mente e não para deixar a nossa mente preguiçosa. Hoje, com a tecnologia, com a modernidade, o que tem acontecido muito? As pessoas têm colocado seu cérebro em uma cadeira de rodas elétrica. Sabe por que elétrica? Porque dá muito trabalho empurrar. Então, a pessoa ainda coloca na cadeira de roda elétrica. A grande diferença entre construir e construído é que, quando você opta por construir, dá muito mais trabalho. Mas, voltando e resgatando aquilo que nós falamos anteriormente, tem muito mais valor. Hoje, quando nós optamos em escolher apenas coisas construídas, nós aposentamos a sequência de crescimento da nossa vida, que é o evoluir. Segundo ponto, gerador. O que gera a tua força? O que gera os seus resultados próprios? Por que eu falo em resultado próprio? Quem aqui tem alguns heróis, assim como... A gente sempre tem, desde a infância, né?
Quem aí conhece alguma personalidade que tem ela como herói? Muitas pessoas falam de Ayrton Senna, de algum ex-presidente da República, de alguma personalidade, né? E muitas vezes nós pensamos que só chove no vizinho, no gramado do vizinho do outro. Eu vou falar para você, vou dar um exemplo para você de um herói que eu acredito que tem muito valor para mim. E vamos ver se você entende qual é. Tenta voltar um pouquinho no tempo. E lembra daquela pessoa que, quando você ainda não comia, obviamente como um bebê, ainda não se trocava sozinho, o trocava. Tenta pensar naquela pessoa, e essa pessoa pode até ser mesmo você, que ao invés de comprar um sapato novo para você, para ela, comprou para você. Aquela pessoa que, enquanto estava doente, ao invés de cuidar de si, cuidou de você. Tente pensar nisso. Isso é um resultado próprio. Isso é um valor de heroísmo. Você sabe de quem que eu estou falando? Você consegue lembrar de quem que eu estou falando? Sim ou não? Sim? Quem que eu estou falando? De quem mais? Todo mundo só lembra da mãe, né? Já pararam para pensar nisso? Todo mundo só lembra da mãe. Como eu troquei fralda? Eu tenho filhos gêmeos, né? E sabe o termo, vocês me perdoem agora que eu vou usar, sabe o termo dinheiro ir para merda mesmo? Quando você tem filhos gêmeos e você compra fraldas, você sabe o que significa isso. Seu dinheiro vai literalmente para merda, porque você troca muita fralda. E eu troquei. Certo? Bom, o gerador de força, resultados próprios, que é você valorizar aquilo. Entendeu? Valorizar. Eu ouvi essa semana, eu achei muito, muito interessante, sem nenhum cunho religioso. Tá? Eu ouvi aquele padre Fábio Melo falar sobre a velhice. Né? Eu achei algo extremamente valoroso, extremamente sustentável para a nossa vida. O ser humano, ao longo do tempo, ele perde um pouco da sua utilidade física. Né? E ele fez uma analogia sobre o amor. Se você quer saber se você ama alguém, você tem que pensar nela sem nenhum tipo de utilidade, e mesmo assim você ainda carregá-la. É muito fácil a gente gostar de alguém que tem utilidade. É muito fácil a gente gostar de alguém que é útil para nós. É muito fácil você gostar de alguém que possa te servir. É muito fácil você gostar de alguém que possa fazer algo por você. E você continuar servindo quem não pode fazer mais nada por você. Isso eu achei muito bonito e confesso que me comoveu aquilo. Porque as pessoas costumam ser abandonadas quando elas não denotam, ou não demonstram, ou não oferecem mais valor financeiro ou físico. Isso entra dentro da minha motivação sustentável. Eu quero, quando assim eu ficar velho, idoso, se é que já não estou, tanto quanto, né? A perna já puxa um pouco, acho que vocês repararam, foi de um acidente que eu sofri. Mas, enfim, eu quero que quando a minha utilidade física e financeira já não for o mais importante que eu tiver para oferecer, os meus filhos, as pessoas que me amam, consigam me carregar com prazer, consigam me levar com prazer. Gerador do futuro, foi sobre isso que eu quis dizer. O próximo, ainda dentro de construir ou construído, aprender e eliminar. Eu vou falar para vocês sobre uma síndrome que eu descobri nas pessoas. Quem aqui não suporta a matemática? Levante sua mão. Todo mundo gosta de matemática, né? Além de gostar de matemática, são pessoas que gostam de falar a verdade, eu sinto. Né? Tá bom. Então, vamos recordar. Tente pensar naquele semestre, na sua faculdade, na escola, o qual você estava muito ruim. Naquele bimestre, quarto bimestre, aqueles mesmo que é para dizer se você vai repetir ou não. E você estudou intensamente para uma prova. Não estudou nada o ano inteiro. Estudou 2 dias. E foi lá e conseguiu tirar nota 5 ou 6 que você passou. Passou de ano. E no outro dia, você lembra ainda alguma coisa dessa prova que você estudou só para passar de ano? O que acontecia? Tenta lembrar. Automaticamente era como se nós pegássemos todo aquele conhecimento e jogássemos dentro da lixeira eletrônica. Hoje, nós temos uma grande tendência com a tecnologia, com acesso fácil às coisas. Quem aqui é do tempo, obviamente, né? Quero ver quem vai ter coragem de confessar isso, de que iria estudar e fazer pesquisa na biblioteca. Quem aqui nunca entrou, nunca estudou, nunca fez um trabalho numa biblioteca física e não googleana? Quem aqui nunca entrou em uma biblioteca? Todos já entraram? Olha que lindo, hein? Que raça que estuda, muito bom. Isso é bonito. Mas, enfim, o que acontece com a geração que elimina as coisas? Nós temos o péssimo hábito, ou desenvolvemos o péssimo hábito de eliminar as coisas e não aprender. Quando você elimina, você cria 3 fenômenos. E quando você aprende, quando você estuda, você também desenvolve 3 fenômenos. O aprender, você desenvolve conhecimento.
O eliminar, você elimina o conhecimento. O aprender, você desenvolve conceitos, conceitos de respeito, valorização, humildade. O eliminar, você quebra esses conceitos, você passa por cima deles. Já viu uma pessoa, mais ou menos, uma pessoa que não tem conceito, uma pessoa que não tem respeito. E o terceiro, a convivência. Quando você aprende a conviver, quem aqui é casado há mais de 5 anos? Levante sua mão. Ainda suporta a pessoa? Suporta? Olha que lindo, né? Eu não consigo viver sem a minha esposa. Eu não consigo viver sem ela, embora eu... E ela está aqui. Confesso que muitas vezes ela é quase que insuportável. Mas eu não consigo viver sem ela. É a pessoa mais amável e insuportável da minha vida, porque eu sou apaixonado por ela. Tudo isso eu me permiti aprender como ela é. Ela se permitiu aprender como eu sou. E olha que foi difícil. E aí nós desenvolvemos conceitos, conhecimento um do outro e convivência. O próximo, terceiro e último estágio, assim para o delírio e alegria de nós, né, de todos nós aqui, comportamento sustentável. Eu tenho uma tese de que o comportamento, ele é o investimento da vida. Quer uma prova? Quem aqui já pegou transporte público? Eu já peguei muito busão. É assim que chama assim aqui na Paraíba? É, né? Tá. Quem aqui tem o hábito de dar bom dia, boa tarde para a pessoa? Quem aqui, ao passar pelos nossos colegas ali, que estavam nos servindo muito bem, mas muito bem, que organização, deu bom dia, boa tarde, deu um sorriso. Teve uma moça do café que eu não resisti, eu já tinha tomado 15 café, não aguentava mais, já estava tendo uma overdose. Ela me deu um sorriso tão bonito. Quer um café? E eu não aguentei. Eu fui lá e só fui falar para ela que eu não aguentava mais café, mas que agradeci o sorriso dela. Comportamento sustentável. Ele é um investimento da sua vida. Você será julgado, você será visto pelo seu comportamento. Eu tenho uma tese que eu falo sobre uma tese muito importante, muito bonita, que fala sobre a cara de bunda. Você já viu uma pessoa com cara de bunda? Você já viu como é insuportável conviver com uma pessoa com cara de bunda? Eu acredito que dá para ouvir. Dá para ouvir? Eu estou muito amarrado. Muito bom. Então eu não posso fazê-lo, porque não dá para ser bilíngue ao mesmo tempo. Não é? Mas não tem problema, não tem problema, não tem problema. Cara de bunda. Já viu aquela pessoa que chega no trabalho e ela está assim, ó? Uma cara de peido amarrado. Já viram? É quase insuportável isso. Por que essa pessoa vive assim? Eu costumo dizer, alguém aqui... Muito obrigado, querida. Som. Som. Tá ligado? Som. Agora sim. Muito obrigado. Eu me sinto um pouco melhor assim. Fico um pouco amarrado ali. É como eu disse, lembra que eu fiz as crianças vomitarem quando eu era criança? Não conseguia ficar parado. Preste atenção numa coisa. O nosso semblante, ele reflete muito sobre o que nós somos. Por qual motivo você não dá um sorriso para alguém? Também não precisa ser aquela coisa deslavada, né? Aquela coisa artificial. Mas o tratar bem. Alguns conceitos são importantíssimos para as pessoas. Um sorriso, um bom dia, uma boa tarde. Isso, na minha época, se chamava educação. E eu acredito que na de vocês também. Certo? A síndrome da cara de bunda, ela fala muito sobre o nosso comportamento, em como nós tratamos as pessoas, em como nós seremos vistos. Já parou para pensar um pouquinho? Essa é a lei, é técnica, né? Eu não gosto muito dessas técnicas babaquinhas, que são coisas que as pessoas criam nomes, né? Espelhismo, ancoragem. Eu falo mesmo de comportamento. Tá? Como você tem sido visto? Eu achei muito bonitinho, eu vou usar hoje de novo o exemplo, que foi a pessoa que eu tive mais contato hoje, junto com a Patrícia, que foi a Raíssa. Né? A Raíssa foi dormir tarde ontem, e o rostinho dela todo maquiado. E ela comentando que uma hora estava sem maquiagem, as olheiras estavam gritando. Um estado físico, mas o comportamento dela... Hoje eu saio com excelente impressão daqui. Hoje eu saio daqui uma pessoa melhor, pelo comportamento de uma outra pessoa. E de várias aqui que me trataram muito bem. Né? Que agora, se eu fosse citar o nome de todos, a Alana, enfim, o rapaz do café, ele me deu uma aula de café, eu não sabia que eu ia entender sobre café. Eu não tomo café... Quem gosta de café vai entender o que eu estou falando. Eu não tomo café sem açúcar, né?
ou sem adoçante, porque o café é muito ruim, aonde não sabe servir. E eu não sabia que o café era tão bom. Ele foi e me deu toda uma... Val, o nome dele, do pessoal que organiza. Está lá na sala VIP. E ele me deu uma aula sobre café. E eu falei, me arrependi de colocar adoçante. Deveria ter tomado puro. Para quem gosta, é como uísque colocar gelo, colocar açúcar ou adoçante num bom café. Certo? Mas, bom, voltando, eu não estou aqui para dar uma aula de café, e sim de motivação. Então, o ser importante. Você se tornar uma pessoa importante, né, como eu dei o exemplo hoje aqui da Alana, da Raíssa, e de vários vocês, de todos vocês aqui. O que significa a palavra importante? Importante é importar alguém ou algo para si. Sabe aquele produto importado que você compra lá de Miami ou da China? Tá, não é sobre pessoa que eu estou falando. Isso não é sobre pessoa. Pessoas são, quando se trata no quesito importância, quando ela é tão necessária, ela se faz necessária para você, ela se faz valer a pena estar na presença dela. Uma pessoa com cara de bunda não é importante estar na sua presença. E muitas vezes nós cometemos esse grande erro. Nós cometemos esse grande problema, tá? Que é a nossa feição, é o nosso semblante, ele ofende. Imagine se eu estou aqui dando uma palestra desse jeito. Hoje nós veremos aqui a importância sobre a motivação sustentável. Parece aquele locutor de avião, né? É terrível aquilo. Já prestaram atenção? Dá uma vontade de descer do avião, porque parece que ele vai cair, de tanta motivação que aquela pessoa está. Pega o seu centro. É terrível aquilo, né? Aquela voz. Mas, enfim, é o trabalho dele, desde que não caia. Bom, os 3 estágios. O terceiro estágio de comportamento sustentável são feitos que eles são diretamente e constante na vida de toda e qualquer pessoa viva e existente na Terra. Tempo, morte e presente. Presente, na palavra propriamente dita mesmo, né? O presente, passado, futuro e presente. E assim nós entenderemos. Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de William P. Young. Ele é o autor de A Cabana. Hoje está muito conhecido que saiu um filme, mas eu vi na versão do livro. E a frase diz assim, e fala sobre tempo. A vida nos exige só um pouquinho de tempo e muito de relacionamento. Aconteceu algo muito, e sempre acontece. Eu e a Patrícia viajamos muito, minha esposa. E fui me despedir da minha sogra. E vocês já acham que vai vir uma piada de sogra, né? Eu tento fazer, só que ela não consigo, porque ela é tão amável, ela é tão carinhosa. E quando eu me despedi, dei um beijo nela, que eu fui, ela estava chorando. Eu falei, o que foi? Estou com medo de vocês não voltarem. Eu falei, não, eu queria morar lá em João Pessoa, mas eu vou voltar, entendeu? E eu fiz com a minha mãe, em locais diferentes, aconteceu a mesma coisa. Elas sabem que eu vou voltar. Talvez elas imaginem que eu sou mais importante para elas. Eu espero que minha sogra pense assim. Que eu sou mais importante para elas do que elas para mim. Só que mal ela sabe que quando eu fui, eu deixei 3 filhos. Eu tenho uma de 19 e 2 de 14. E elas estão tomando conta da minha casa, dos meus filhos, do meu cachorro. Fedorento às vezes, tá? Mas às vezes, na grande maioria, é limpinho. Enfim, eu preciso muito mais delas, que são idosas, do que elas precisam de mim. Isso eu digo com toda certeza. E o que isso tem a ver com o tempo, Francisco? Tem a ver com relacionamento. Certo? Um dia elas se vão, um dia eu irei também. Mas isso tem a ver com relacionamento. E a saída, essa partida, esse tempo, o quanto ele irá valer para vir para você. Tá? O universo, o tempo para mim, ele é um universo inegociável. O que você negocia com o tempo? Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que se suicida, é triste, né? Você vê que a pessoa fez a sua vida não valer nada. Tá? E feliz daquele que sente, ou melhor, que não sente, o peso do tempo. O que é você não sentir o peso do tempo? É a idade física? Não, não é isso. Você não sentir o peso do tempo é você viver sem culpa, sem rancor, sem mentiras, sem desdenho. Isso gera leveza de vida. O seu tempo ele se torna muito mais produtivo. Segundo ponto, a morte. Existe um autor maravilhoso, espero que quem não conhece pesquisa, que se chama Mário Quintana. Que ele diz uma frase mas que eu acho ela emblemática. Ele diz que a vida é muito, muito curta para ser pequena. O que é uma vida
pequena. O que é uma vida apequenada? Lembra da cara de bunda? Isso vai deixar a vida pequena. Lembra do rancor? Isso vai deixar a vida pequena. Lembra daquele bom dia, boa tarde que você poderia dar, aquele minuto de atenção que você poderia dar para aquela pessoa que nunca imaginou conversar com você? Isso é uma vida pequena. A vida pequena é você não ter tempo para o filho, para a mãe, para a esposa, para o esposo. A vida pequena é você não ter tempo para você. A vida pequena é você vivê-la de qualquer forma. E vivê-la de qualquer forma, não estou falando de questões financeiras. É viver... O que adianta ganhar tanto dinheiro? Eu gostei do que o nosso colega falou assim, Francisco, vou ter uma casa de 3 milhões e vou pagar como? Realmente custa muito dinheiro. Seria uma vida pequena. Se essa casa de 3 milhões fosse mais ostentação mental, fosse mais problema do que satisfação de ter aquele cachorro fedorento pulando na piscina e você morrendo de ódio. Bom, morrer em vida. Existe na Bíblia, né, não quero citar religião, está em Apocalipse 3, onde tem uma coisa terrível que diz... O profeta diz que Deus fala que ele vomitará os mornos. Tem ideia do que é isso? Mornos. Mornos é... Pegou uma água morna? O que a gente faz com a água morna? A não ser tomar um banho. O que você faz com a água morna? Não dá nem para esquentar um miojo para você comer. Vai ficar meio crocante, né? Tipo um sucrilhos. Que nojento foi isso. Né? Uma água morna não serve para nada. Se a água é geladinha, dá para fazer um suco. E se ela é quente, ainda dá para ferver algo. Agora, e uma água morna? Eu acredito que seja isso que o profeta quer se referir. Uma água morna. Uma pessoa morna. Ele diz que Deus vomitará os mornos. O que é uma pessoa morna? É uma pessoa que nem fede nem cheira. Já viram isso? Esse termo? Isso nem fede nem cheira. Uma pessoa mais ou menos. Uma pessoa meia boca. Já parou para pensar se em algum estágio da sua vida você está morno? Se em alguma fase da sua vida você está morno. O que é motivação sustentável? É você sair da sua casa feliz para trabalhar. É você... Aí, nossa, então o meu local de emprego, o meu local do meu trabalho é o melhor local do mundo. É você trabalhar tão satisfeito e você ficar louco. Louco de vontade para ir para casa. Mas não precisa bater o cartão antes, não. Cumpra a sua missão. Faça que nem tropa de elite. Cumpra a sua missão e volte para sua casa. Certo? Então, morrer em vida é uma vida sem compromisso. Morrer em vida é uma vida onde não se tem alegria. E o terceiro, que é o presente. O presente propriamente dito. Passado, presente e futuro. Né? Mas o presente, ele vai dizer muito sobre o seu futuro. O presente, ele vai falar muito sobre o que você vai ter lá na frente. Por exemplo, daqui a pouco eu estarei em São Paulo. Eu estou morrendo de saudade. Aqui hoje tem que ser o melhor lugar da minha vida agora. Eu não sei. Eu posso ser sincero com vocês? Vou ser bem sincero. Você sabe se você estará vivo amanhã? Eu acho que ninguém tem essa certeza. Temos o desejo. Eu tenho esse desejo, só que eu não tenho essa certeza. Mas eu estou louco, muito louco de vontade. Hoje estou tendo um dia fantástico, espetacular, em uma das maiores organizações de eventos que eu já vi na minha vida. E olha que eu sou rodado. Tem 15 anos, rodado, ficou feio isso. Mas tem 15 anos que eu faço isso. Mas esse realmente é o suprassumo. Isso aqui é o Barcelona, é o Real Madrid dos eventos, pelo que eu estou vendo, dentro desse segmento. Vocês entenderam? É fantástico tudo isso. Então, isso é maravilhoso. Tem que ser vivido bem. Só que quem aqui está ansioso para ir para casa e ver as pessoas que ama? E contar tudo isso que viveu aqui? Eu estou. Quem está? Levanta a mão de verdade. E chegar e contar para quem ama. Cara, foi demais. Foi muito louco. Arrebentamos. Vocês estão com isso? Eu estou. Você acredita? Eu estou louco de vontade. Mas não com pressa para deixar isso, para largar isso. Eu estou morrendo de vontade de chegar e contar para minha mãe. Minha mãe falava, quando ela achava que eu ia ser aleijado, ela falava assim, aleijado no bom sentido, é porque vocês percebem que eu tenho um grande problema aqui. E que não é um grande problema mais. Talvez na adolescência era. Hoje já não é mais. Hoje está aqui. E quem me curou foi uma pessoa que só sabe assinar o nome. Minha mãe. Dia 9 agora de agosto, faz 2 anos que eu perdi o meu melhor amigo. O meu pai, a minha primeira palestra tinha 5 pessoas. E meu pai estava lá. Ele queria fazer minha barba, queria, não filho, tá feio isso. Tá, não sei, eu falei, calma pai, calma, vai dar tudo certo. Mas como foi gostoso. Como eu queria que hoje ele estivesse aqui, para ver aonde eu cheguei. Você queria que alguém visse, estivesse aqui, presente,
para ver aonde você chegou. Isso é motivacional ou não é? Sabe? Chegar em casa e poder contar para o seu filho, para sua esposa, para o seu neto, para o seu vizinho, sei lá. Cara, foi muito louco lá no Centro de Convenções de João Pessoa. Aquele congresso, aquele seminário, o trabalho que eu fiz, que orgulho que eu tenho e que orgulho que as pessoas têm de mim. Não é gostoso isso? Presta bastante atenção. O que você faz hoje é o seu presente de amanhã. Eu estou louco para chegar e levar esse presente daqui para minha casa, para levar para meus filhos, para levar para minha mãe. Tenta pensar isso como um presente para você levar. Tudo isso que você fez aqui. E aqui, é ontem ou é agora? É presente, passado ou futuro? Vamos lá, presente, passado, futuro? É presente. É um presente para o seu futuro. As pessoas, elas fazem muita porcaria, porque não sabem aproveitar o seu presente. Eu vejo o tempo como um presente de Deus, né? E esse presente, ele tem que ser vivido, na minha opinião, como uma vida partilhada. Nós temos 5 minutos ainda para terminar, e eu prometo que eu vou conseguir terminar no horário que eu vi agora. Tá? Uma vida partilhada é você dar o seu melhor. É como eu falei para vocês, eu estou dando o meu melhor. Se eu não o fizer, eu não conseguirei obter o melhor daqui. Se eu der o meu melhor hoje aqui, com certeza daqui sairá algo melhor para mim. Certo? Tenta lembrar do Natal, da formatura, não parece ser coisa chata? Sabe quando vem aquele parente que você nem conversa direito no Natal? Mas isso consideravelmente irá fazer parte do seu presente. E se você tratá-lo bem, será um bom futuro. Tá? Tratar as coisas com capricho. Tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito, né, que já tive a oportunidade de ter aula com ele, né, que se chama Mário Sérgio Cortella. E ele fala assim: faça o melhor com a condição que tiver agora, para que quando tiver uma condição melhor, o faça melhor ainda. Faça o melhor com a condição que você tem agora, para que quando tiver a condição melhor, o faça melhor ainda. Eu ouvi nosso digníssimo amigo comentando, estava lá na sala VIP, comentando sobre o evento passado, que esse arrebentou. E ele comentou que vai ser muito difícil no próximo. Quem pegar a bucha de organizar o próximo evento, é isso? Mais ou menos isso, né? A bucha ou o privilégio de fazer o próximo evento, vai ter que fazer muito bem. Não vai? Porque esse foi muito bom. Foi melhor do que o passado, não foi? Com certeza. Quem organizou isso aqui fez o melhor com a condição que tinha no passado. Para que agora, que tem uma condição melhor, o faça melhor ainda. E olha que eu não escrevi isso agora não, viu? Eu vi isso faz 30 minutos, quando eu cheguei hoje aqui. Eu vi ali na sala VIP, com algumas pessoas. E tem que fazer as coisas fazerem sentido. O que é fazer sentido? Já pensou na palavra sentido? Sentido vem de sentir. Sentir aquilo que tem uma razão lógica. Tá? Você pode sentir, nossa, eu senti aqui um vento, aqui senti uma voz do além. Se ela não tiver uma razão lógica, não faz sentido. Tá? Fazer com que as coisas tenham sentido. E tudo isso que as pessoas hoje elas ultrapassam muitas barreiras. Mas ultrapassam não de vencer, não de aprender, ultrapassam de pular essas barreiras. Certo? Bom, eu tenho uma grande diferença entre sobreviver e vida plena. O que é sobreviver? Hoje tem pessoas que sobrevivem em vida. Sobreviver é a extensão das obrigações. Sabe o que é a extensão das obrigações? Amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, amanhã eu tenho isso. Eu sou obrigado. Então isso não é viver uma vida plena. Isso é sobreviver o tempo. Certo? É o temporário, você viver as coisas temporário. Talvez sim, talvez não, daqui a pouco passa. Você ser natural. O que é ser natural? Tudo bem. Pode ser. Aconteceu, sabe a lei de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Agora, viver uma vida plena, eu tenho um termo muito bacana, que é o alquimista do tempo. Né? Segundo a história, os alquimistas, né, desenvolviam ouro. E o alquimista do tempo é você fazer do seu tempo valoroso. Você simbolizar o seu tempo como ouro, como algo muito precioso. Você dirigir sempre. Dirigir sempre é não ter preguiça. Posso ser sincero para vocês? Se quem organizou esse seminário, quem organizou esse congresso, os dirigentes da ANEEL, da Energisa, se tivessem preguiça de dirigir, haveria esse evento gigantesco que houve agora nesses últimos 3 dias? Sejam sinceros.
Houve preguiça para organizar tudo isso? Não, não houve. É impossível. Houve, foi muito trabalho. E eu acredito que as pessoas que organizaram devem pensar isso. E muitas vezes a gente pensa, cara, isso foi sobrenatural. O que é sobrenatural? Quando você faz além daquilo que é esperado. Não sobrenatural no sentido de um espírito atrás de mim. Não, não é isso. Sobrenatural é quando você vai além, nesse sentido que eu estou querendo dizer aqui. Bom, para a gente finalizar, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Uma ordem natural da vida. Todo início da vida começa quando você nasce, você sai ali, o médico vai dar um tapinha. Mas o primeiro ato mesmo, para que se abasteça, é o aspirar. A criança aspirou. E o último ato da vida de uma pessoa, já parou para pensar qual é? Ela encheu os pulmões quando criança. E o último, quando falam o último suspiro de vida, é o quê? Expirar. Olha que coisa muito louca. A vida. Final da vida. E o que você faz no meio dela? Aí quem decide é você, certo? Quem decide o que irá fazer entre esse aspirar e entre esse expirar, esse meio, esse recheio, quem decide é você, certo? Para a gente finalizar, no meu último slide, eu queria colocar bem baixinho uma musiquinha que tem ali, ó, bem no cantinho. O rapaz da técnica, se puder encontrar ali. E eu queria que, se você puder, assim, ficasse de pé agora, um minutinho, para a gente se despedir. Eu gostaria muito de agradecer e queria dizer que é uma honra imensa ter tido essa oportunidade, certo? Gostaria de oferecer muito mais para vocês, só que eu sei que o tempo está curtinho e tal. Então, eu queria fazer com vocês aqui, ali, ó, no cantinho do slide, se você for com o mouse, tem uma... Aí, tá aí, na técnica aí, ó. Eu queria que você fizesse comigo uma... eu vou ilustrar com você agora. Vou ilustrar para você uma sonoplastia, certo? Vamos ver se você consegue entender. Faça assim com a sua mão, uma palma na sua mão e um dedo. Agora, faz assim. Repetidamente. Consegue entender o que é isso? Tenta imaginar na sua mente. Que som é esse? Som de quê? Mais alto um pouquinho. Força esse dedo aí. Parece o quê? Uma garoa, né? Coloca 2 dedos. Parece o quê? Tenta imaginar. Aí nós vamos ilustrar agora como se essa garoa fosse dentro de tudo isso que nós falamos agora. Fosse o seu tempo. O tempo que você vive. E aí aumentou. Coloca 3 dedos. Olha como essa chuva está ficando um pouquinho mais forte. Isso talvez seja esse final que você vai chegar na sua casa e contar tudo que você passou aqui. Todo esse tempo que você passou aqui, desses 3 dias do seu congresso. Agora coloca 4 dedos. Ainda não são palmas, ainda é só uma chuva forte. Mas se você quiser realmente fazer do grande presente um melhor futuro, enche a mão e dá uma tempestade de palmas para Anel, para Energisa, para esse congresso. Com força, essa tempestade está fraca. Vamos encher, vamos fazer chover na Paraíba, vai? Eu gostaria muito, mas muito de agradecer a todos vocês. Gostaria muito que o que hoje aconteceu aqui fosse significativo para a tua vida, porque foi muito para a minha, certo? Muito obrigado a todos. Excelente congresso, parabéns. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, antes de encerrarmos o nono centenel e o 5º centenel, gostaríamos de trazer alguns dados que são bastante importantes de ressaltar. Alguns números que significam a dimensão, o tamanho de todo este evento nesses dias aqui no Centro de Convenções de João Pessoa. No total foram 1.189 congressistas. Passaram por aqui 400 crianças de ensino fundamental, 700 de ensino médio, 195 estudantes de universidades, professores da UFPB, da UFCG, UFRN e do IFPB. Foram 27 estandes, 89 produtos da mostra de exposição, 67 alunos que fizeram capacitação na montagem.
Foram 144 trabalhos apresentados. No total de 590 colaboradores das 7 produções, 32 colaboradores da Energisa e 25 servidores da ANEEL. Dados esses que logo mais as autoridades que comporão aqui a nossa mesa abordarão com mais propriedade. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Chesf, Eletrobras, Furnas, Celesc Distribuição, CEMIG, CTG Brasil, Light, Petrobras, CPFL Energia, Enel, Epasa, Coelba, AIS Eletropaulo, CELP, Coserne, Itapebi, Termop, CIC, Grupo SEB, Companhia Energia Potiguar, Companhia Energética Manauara, Copel, Dona Francisca Energética, EATE, EDP, EMAI, Eletronorte, Gera Amazonas, Intesa, ISA-CETEP, Norte Energisa, STN, Rio Verde Energia, Sulgipe, a IESA e Corumbá 3 e aos parceiros da ANEEL, Apex Brasil, MMA, MC, TIC, CGE, Embrap, Fundação Parque Itaipu e GESO. E para compor aqui o nosso local de honra, encerrando os trabalhos destes eventos, convidamos inicialmente o senhor diretor da ANEEL, André Pepitone. Convidar também o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, o senhor Fábio Lopes Alves. Também diretor da ANEEL, o senhor José Jurosa. Precisou se ausentar. Também o diretor da ANEEL, o senhor Tiago de Barros Correia. E o vice-presidente de suporte ao negócio do Grupo Energisa, o senhor Roberto Carlos Pereira Currais, RC. Senhores, podem se acomodar, por gentileza. Inicialmente, ouviremos as considerações do vice-presidente de suporte ao negócio do Grupo Energisa, o senhor Roberto Carlos Pereira Currais. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu sou conhecido como RC. Quem me chamar de Roberto Carlos, eu acho que eu nem olho, porque eu penso logo no cantor ou no jogador de futebol. Então, todo mundo aí, desde 18 anos, me conhece como RC. Então, por favor, fiquem à vontade, né? Bom, eu tenho poucas palavras, né? O evento falou e fala por si, né? Eu gosto mais de ações do que de palavras. Poucas palavras, inclusive, em função do tempo, né? Então, aqui é com grande orgulho e prazer, né, que represento o Grupo Energisa para encerrar esses 3 dias de evento. O CIT-Enel e CIENEL já fazem parte da agenda do setor elétrico e está na agenda das cabeças mais inovadoras do setor. Isso porque este encontro celebra a dedicação, o esforço e o compromisso de milhares de pessoas que dedicam seu tempo na busca de soluções diferenciadas para problemas e questões da sociedade. Sociedade esta que está cada vez mais exigente, também sempre necessita mais de energia de qualidade, com soluções menos onerosas, mais eficientes e com maior responsabilidade socioambiental. Por isso, ao fim desses dias, dos 3 dias de evento, é altamente recompensador termos engenheiros, técnicos, estudantes, catedráticos de todo o país trabalhando por um Brasil melhor e maior, mais desenvolvido, mais conectado e mais eficiente. O Brasil precisa de menos eu
e mais nós. O país precisa de mais pessoas como estas, dispostas a erguer as mangas e trazer soluções que influenciam e impactam positivamente a vida das pessoas, das instituições e das empresas. Este foi, sem dúvida, o maior centenário da história, e os números impressionam, como foi colocado aqui anteriormente. Estamos falando de mais de 2.000 pessoas que circularam por aqui nesses últimos 3 dias de eventos. Tivemos 27 estantes, com dezenas de conteúdos relevantes, em torno de 76 produtos em exposição, e centenas de horas dedicadas ao pensar, observar, questionar e experimentar. Esses são os pilares da nossa inovação. Esta é a essência, e esta inquietude é que tem o poder de transformação, a necessidade que nos move. Obrigado a todos por terem vindo à Paraíba. Agradeço aqui em nome da ANEEL, em nome da Energisa, obviamente em nome do nosso parceiro da ANEEL, e espero que vocês tenham gostado da melhor energia do Brasil. Obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor diretor da ANEEL, Tiago de Barros Corrêa. Bem, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também para fazer somente alguns breves comentários. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem entre as suas atribuições, o nosso objetivo, a missão da agência é promover um sistema, um mercado de energia elétrica que seja sustentável, em prol do consumidor, dos investidores. Então é uma tarefa que ela normalmente não se envolve com o dia a dia dos projetos de eficiência e de pesquisa energética. É como se fosse uma atividade paralela. E esse é um momento em que a gente tem a oportunidade de colocar essa atividade da agência em destaque, porque ela é uma atividade que a gente não tem a mesma oportunidade de tornar pública no dia a dia, mas não é menos importante. Na verdade, hoje, talvez diante do momento que a gente enfrenta, tanto do ponto de vista de desafios de mudança climática, quanto das oportunidades tecnológicas que se vislumbram, com a incorporação de modelos disruptivos, esse talvez seja o principal produto, o principal ponto, onde a ANEEL pode buscar inspiração para o seu trabalho. Então, é num evento como esse em que a gente analisa o que foi feito nos últimos 2 anos pelas melhores equipes disponíveis no país para pesquisa e desenvolvimento, em busca de inovação e para eficiência energética, que a gente busca informação, busca inspiração e busca material para prover, então, uma regulação mais adequada. Também vale a pena mencionar a franqueza como o debate foi feito. A gente entende que esse é um trabalho de aprendizado, e que a gente aprende enquanto pratica. E que muitas vezes é a partir de uma crítica franca de um ou outro detalhe que pode ser melhorado que a gente, de fato, alcança a excelência. Então, é muito importante a gente verificar que a gente teve aqui a oportunidade de ver nos estandes projetos já desenvolvidos, a gente teve a oportunidade de ver nos painéis trabalhos, tanto de eficiência energética quanto de pesquisa e desenvolvimento, que são bastante ricos e de aplicação imediata no setor, mas principalmente nas sessões plenárias que nós tivemos a oportunidade de mediar, em que se fez uma crítica franca do papel da ANEEL e do Programa de Desenvolvimento e Inovação e do nosso Programa de Eficiência Energética, o PROPED e o PEE, de como transformar isso em prol da sociedade, entregar, de fato, um produto melhor. E a gente vive esse momento bastante especial no Brasil. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia está aqui, em que nós elegemos a consulta pública, a participação social e o diálogo franco como o único instrumento de melhorar o nosso setor. E existe uma consulta pública que ela é a 33, todos os senhores conhecem, que ela de fato se propõe a estabelecer os alicerces para o próximo passo.
E a gente eu tive a oportunidade de conversar com o secretário, de que o que está lá é muito sólido, é muito coerente, mas a gente precisava talvez, e aí ele deu a liberdade de todo mundo que participa da consulta pública, inclusive a ANEEL, de propor, além do escopo original, acho que nós precisamos colocar dentro da discussão também do marco setorial, não como norma regulatória legal, porque às vezes não é essa a questão, mas colocar no desenho, na análise das escolhas, o impacto de cada um daqueles detalhes, de cada um daqueles comandos que foram colocados na consulta pública 33, qual seria o efeito direto ou indireto disso nos nossos programas e nos nossos esforços de inovação e de eficiência energética. Porque a gente não vai ter o modelo, não vai ter um setor elétrico do futuro sem isso. Então eu gostaria de parabenizar aqui de público, são os nossos 25 servidores da ANEEL que vieram, se eles pudessem ficar de pé. Estou vendo ali, não, tem que ficar de pé, cadê? Fernanda de pé, Márcia de pé, Ludmila de pé, cadê? Ali, todo mundo de pé, cadê a Sheila? Porque a gente teve a oportunidade do trabalho dessas pessoas, eu gostaria de pedir uma salva de palmas, de trazer o que foi feito com o dinheiro do setor nos últimos 2 anos e demonstrar como a gente pretende utilizar isso para o futuro. Então, muito obrigado pelo esforço de vocês, muito obrigado pelo esforço da Energisa, muito obrigado pelo esforço de todo mundo que veio até a Paraíba passar com a gente esses 3 dias para debater com a ANEEL, propor alternativas de futuro e para apresentar trabalhos que, de fato, demonstram que o que foi feito com os recursos de pesquisa e desenvolvimento e inovação e eficiência energética tem utilidade e vai ser incorporado ao nosso setor ao longo dos próximos anos. Então, muito obrigado a todos. E agora a salva de palmas para todos vocês. Muito obrigado. Tem a palavra o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, o senhor Fábio Lopes Alves. Boa tarde a todos, né? Parece que estamos num horário um pouco avançado, por isso me deram aqui só 10 minutos para que eu pudesse transmitir a mensagem. Vou começar parabenizando tanto a ANEEL como a Energisa pela grandiosidade do evento, pelo brilhantismo. Estava perguntando aqui ao Tiago, parece que esse é o 9º evento na área de inovação tecnológica e o 5º na área de eficiência energética. E, segundo quem tem participado, eu participei do primeiro, ainda foi em Brasília, né, por volta dos anos 2001, e tem sido crescente o interesse, a participação, a motivação para o evento. Bom, e não era para menos, nós estamos vivendo hoje num mundo onde as mudanças são revolucionárias. Existe um criador do Fórum Econômico Mundial, chamado Klaus Schwab, em que ele cunhou esse momento que se está vivendo da 4ª Revolução Industrial. Ele diz que a primeira revolução ocorreu quando desenvolvimento do tear, né, da máquina, com as ferrovias, com a máquina a vapor, e isso se transformou a produção, que era manual, em produção mecanizada. A segunda revolução, ele diz que ocorreu por volta do meados do século XVIII, 1750 até 1840, que foi a energização dos processos, principalmente com a linha de produção, e que transformou essa produção em produção em massa, que foi, na verdade, naquela época, uma verdadeira revolução, onde você começava a ter agora uma produção de produtos atendendo plenamente a demanda com preços decrescentes. Finalmente, a terceira revolução, ele colocou, por meados de 60, quando entrou a digitalização através da processamento mainframe, e essa revolução ela continuou nos anos 70 na computação pessoal, 80 também, e finalmente em 90, quando você tem aí a internet,
e que muda completamente as coisas. Alguns autores até eles questionam se o que está ocorrendo agora não é a continuação da terceira revolução, mas pela velocidade das mudanças que deixam de ser linear para serem exponenciais, o impacto e abrangência e pela grau de mudança. Eles consideram que é uma nova revolução, chamada Quarta Revolução, e que, segundo o autor, o impacto será tão grande nas nossas vidas que nenhuma delas produziu tamanho impacto. Ele diz até que essa revolução tem um impacto tão forte, que a questão não é só como e o que fazer, mas ela muda a gente mesmo, ela muda o quem somos. E não é para menos. Se nós pegarmos aí os mundos físicos, digitais e biológicos, esses três mundos, eles estão se fundindo, esses três ambientes estão se fundindo, e eles mesmos produzem as inovações. Quando a gente fala em meio físico, que é o mais fácil, nós estamos falando aí de internet 3D, de veículos autônomos, estamos falando de robô, né? Antigamente o robô era algo que ficava muito mais condicionado a processos onde você programava eles. Hoje está se usando estruturas biológicas para a construção de robôs, chamado biomimetismo, onde os robôs, eles mesmos, através da internet e das nuvens, eles se programam e se aprimoram, com a relação cada vez crescente entre o homem e a máquina. Na digitalização, nós estamos falando aqui internet das coisas, ou internet de todas as coisas, onde você conecta bilhões de equipamentos, bilhões de informações, e todo mundo hoje tem um potencial de conhecimento que você não tinha, nem pensava ter há poucos anos atrás. E isso tem levado a mudanças profundas, não só na forma de fazer isso, mas nos próprios processos. Você vê, por exemplo, que o Uber, essas plataformas de serviço, você tem o Uber, que hoje é a maior empresa de fornecimento de serviço de táxi e que não tem um automóvel. Você tem o Facebook, que é o maior produtor de mídia e que não produz nada. Você tem, por exemplo, a Airbnb, que é o maior locador de imóveis que não tem um só imóvel. Você tem a Alibaba, que é o maior varejista do mundo, que não tem um estoque. Quer dizer, isso são mudanças impressionantes, são mudanças que afetam a nossa vida. Na biologia, nós temos a junção da tecnologia com a biociência, possibilitando que hoje já se produza corpos em impressora 3D. Uma pesquisa feita pelo Fórum Mundial, eles admitem, onde envolveu mais de 800 especialistas na área de tecnologia da informação, eles acham que até 2025, 90% deles acham que terá o primeiro transplante de fígado criado numa impressora 3D. Que 90% das pessoas estarão interconectadas via internet, com trilhões de sensores interligados. Que até lá nós vamos ter primeiro censo feito de bancos de dados e não mais perguntando. Por quê? Porque hoje você já tem, você entra num site desse aqui, faz uma pergunta, no outro dia o cabo já sabe o seu gosto, o que é que você quer, o que é que você não quer, já lhe oferece produtos. E isso vai fazer com que várias profissões hoje desapareçam ou deem lugar a outras, talvez mais nobres, mais motivadoras até, mas que vai haver uma transformação, vai. Quando a gente pega o Siri, né, que está aí em todo o tablet, o próprio tablet, hoje um tablet tem 55 mil vezes mais capacidade de processamento do que um mainframe de 30 anos atrás. Você pega um tablet, tem lá a Siri, você toca, ela pergunta, o que é que você quer?
para transformar isso num assistente, num serviço de assistência, esse sistema que você tem com as atendentes, ele vai responder sem precisar ter nenhum atendente atrás e você acha que está falando com a pessoa. Quer dizer, é uma mudança muito grande. E o setor elétrico, ele não é diferente porque ele está inserido nisso aí, tá certo? O setor elétrico é uma indústria e que está passando por uma transformação também brutal, que a gente não percebe porque a gente está dentro dele. Eu até brinco, acho que um engenheiro que se formou na metade do século passado, ele terminou a profissão dele consultando os livros da escola. Hoje, um engenheiro que se formar agora, daqui a 2 anos, o livro dele provavelmente vai estar desatualizado. Quer dizer, a mudança é muito grande, exige que a gente esteja muito ativo. E isso não há como a gente parar. Não há com essa mudança, essa velocidade, ela penetrará ou não, tá certo? No setor elétrico, a maior mudança, e nós terminamos de ver nesse congresso aqui, está na ponta da rede, está lá na geração distribuída, na armazenagem distribuída, na gestão de demanda, na eficientização. Hoje, a ponta da PMG, PGM, já 10% já é obtida através de processos de eficientização. Então, e essas coisas, elas precisam um novo arcabouço regulatório e comercial. Dependendo desse arcabouço, você pode agilizar ou retardar esse processo por falta de estímulos. E antecipando-se esse processo, para que a gente não ocorra no sistema elétrico a uberização que houve aí no sistema de transporte, onde no outro dia o táxi acordou com um concorrente que ele nem conhecia, é que nós estamos trabalhando no sentido de revisar o marco regulatório, tentando dar a ele uma lógica que possibilite que ele responda a essa tecnologia. E, portanto, um evento feito esse, o Tiago colocou aqui, seria importante até dentro desse processo que se visitasse lá o site, a nota técnica 33, a consulta pública 33, tem uma nota técnica lá, onde ela tenta explicar a lógica dessas mudanças e como é que o sistema deverá se preparar para essas mudanças. É muito importante que questionem, que liguem, que escrevam, que contribuam, porque é dessa interação que provavelmente vai sair um produto melhor do que o que nós colocamos lá em consulta. Então, feito esse comercial do Ministério, gostaria, pelo tempo que eu tenho, de terminar mais uma vez aí parabenizando tanto a Energisa quanto a ANEEL pelo evento e esperando que nos veremos nos próximos 2 anos, né? Ok, obrigado a todos. Convidamos para as suas considerações o diretor da ANEEL, o senhor André Pepitone. Meus amigos e minhas amigas, boa tarde a todos. Saúdo o nosso secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, Dr. Fábio Lopes. E Fábio, digo a você que agradecemos o seu carinho para com o Citianel, o seu carinho para com a Agência Nacional de Energia Elétrica por estar presente nessa sessão de encerramento do nosso Congresso de Inovação. Cumprimento o meu colega, meu parceiro de colegiado na Agência Nacional de Energia Elétrica, diretor Tiago. Cumprimento o vice-presidente do Grupo Energisa, RC, o Roberto Carlos. Cumprimento a doutora Rita, juíza do Tribunal de Justiça aqui do Estado da Paraíba. Senhor Luiz Jesus, secretário-geral da ARIAI. Nosso superintendente de pesquisas e desenvolvimentos,
e também tanto batalhou, tanto lutou com diversos outros colegas na organização desse evento, o Ailson. E em nome do Ailson e da Márcia Caldas, cumprimento todos os 25 servidores da ANEEL que estiveram aqui presentes, que se dedicaram a esse empreendimento. E cumprimento também a Alana e o Gilson, do Grupo Energisa, e também todos os parceiros da SETES, pelo empenho, pela dedicação, pelo comprometimento e pela parceria. E isso foi muito importante para o êxito da 9ª edição do City Anel. Chegamos agora ao encerramento do evento. Também não posso deixar de registrar minha saudação a todos os senhores aqui presentes. Os senhores são os exemplos vivos daqueles que perseveraram aqui e estão presentes até agora na sessão de encerramento do evento. Bom, em 2017, a Agência Nacional de Energia Elétrica comemora 20 anos e teremos a solenidade oficial em novembro, lá em Brasília. E nesses 20 anos de atuação, é inegável o fortalecimento da ANEEL, da agência, do ente regulador e, sobretudo, da regulação do setor elétrico no país. Esse fortalecimento permitiu atrair investimento, permitiu atrair solidez nas relações do setor elétrico brasileiro. É inegável também o avanço na qualidade do serviço que alcançamos com a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica e, sobretudo, nos programas de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética no setor elétrico. Em valores de hoje, para os senhores terem noção, esse dado é desde que a ANEEL existe, corrigido pelo IPCA com base de janeiro de 2017. Nós arrecadamos 18,3 bilhões de reais. Melhor, nós investimos, nós arrecadamos um pouco mais, em torno de 22 bilhões, mas nós investimos 18 bilhões e 300 milhões de reais em pesquisa, em desenvolvimento, em eficiência energética, nesses 20 anos que se passaram. É um valor expressivo a magnitude desse número, para um país que tem dificuldade, estamos sempre em crise fiscal, e como eu já disse e gostaria de reforçar agora, é um recurso que não está passível de ser contingenciado, porque esse recurso está nas empresas, e a ANEEL atua fiscalizando as empresas de energia elétrica na aplicação e na destinação adequada desse recurso. E nos últimos 3 dias que vivenciamos aqui no Centro de Convenções, nesse moderno e belo Centro de Convenções do Estado da Paraíba, as palavras de ordem aqui foram tecnologia e inovação. E como tratamos aqui no Congresso, não se entende a tecnologia e a inovação apenas a pesquisa desenvolvida nas universidades e nos institutos de pesquisas, mas também aquela aplicada nas empresas e na busca contínua da inovação em todos os níveis. Eu acho que foi um tema recorrente abordado nesse congresso, que é o grande salto que a ANEEL pretende dar nos programas de P&D e de eficiência energética. Estou me lembrando aqui do painel que coordenei, o professor Bezerra, painelista da Fundação Getúlio Vargas, apresentava aquela métrica de gradação dos programas, onde nós estaríamos na escala 5 e precisamos dar o salto para a escala 9. Ou seja, precisamos avançar, sair apenas do conhecimento, sair apenas da pesquisa, sair apenas da produção de artigo, mas o objetivo final, o grande desafio de todos nós, e todos nós estamos compromissados com isso, é a inovação. Nós temos que buscar a inovação, nós temos que buscar um resultado tangível para justificar à sociedade o investimento dessa monta que apresentei de recursos. Afinal, estamos falando de novo, os números impressionam, são 18,3 bilhões de reais, frutos da arrecadação da conta de luz que cada um de nós pagamos todo final de mês. E esse nosso Congresso de Inovação Tecnológica e Energia, consagrado City Enel em sua 9ª edição, e o Seminário de Eficiência Energética, o CIANEL, em sua 5ª edição, representa oportunidade
de se disseminar o conhecimento adquirido com os programas de P&D e de eficiência energética da ANEEL e de se prestar, esse é o principal ponto também, é um momento de se prestar conta ao consumidor de energia elétrica e a toda a sociedade brasileira sobre a destinação, a aplicação desse recurso arrecadado. E esta edição do CIT-ENEL e do CIANEL trouxeram pela primeira vez, nós estamos inovando aqui em sua 9ª edição, o que foi, reputamos, um grande sucesso, que foi a mostra de produtos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética. Estamos muito felizes aqui com o resultado dessa proposta e com certeza isso se perpetuará para as próximas edições do evento. Essa mostra representa a forma concreta, ou seja, algo palpável, a realização dos programas de P&D e de eficiência energética. Não ficamos apenas no discurso e no vídeo, tivemos a oportunidade de que se visualizasse, se trocasse as experiências. Foram expostos aqui, como bem anunciou o nosso mestre de cerimônias, 89 produtos compostos por protótipos, simuladores, maquetes, vídeos. Tive a satisfação e a oportunidade de andar no veículo elétrico ao longo das visitas que a gente fez na mostra. Então, senhoras e senhores, são resultados tangíveis dos projetos de P&D e de eficiência energética que, além de representar a formação de competência nas universidades e nas empresas, compõem um acervo técnico valoroso dos programas executados pelos agentes setoriais, passíveis de desenvolvimento futuro e de inserção no mercado da indústria. Era o que falávamos, é o conhecimento gerando riqueza. E esse fato foi um grande divisor de águas desse congresso. Não ficamos apenas no campo teórico, mostramos o que foi e o que está sendo desenvolvido e, considerando o sucesso dessa iniciativa, sem dúvida, vamos adotar nas próximas edições. Nós estamos chegando, então, ao fim desse CIT-ENEL, desse CIENEL, com certeza vai deixar saudade para todos. Nós fizemos um evento que bateu o recorde. Me lembro, Fábio que pontuou que participou do evento em Brasília, em sua primeira edição, Fábio. Secretário, na primeira edição nós estávamos com um pouco mais de 370 participantes. Hoje, esse evento dá uma outra dimensão, eu diria um outro patamar ao Congresso de Inovação de Energia. Nós estamos falando de 1.200 participantes que foram abrigados numa área de 4.000 metros quadrados, ou seja, esse espaço confortável, obra do arquiteto Oscar Niemeyer. O Estado da Paraíba está de parabéns por poder propiciar a congressistas de todo o Brasil, e não de todo o Brasil, eu diria além do mundo. Nós temos aqui o Luiz Jesus da Espanha, tivemos o palestrante chinês no painel de ontem e de outras nacionalidades circulando aqui nesse evento, com um belo centro de convenções à altura dos desafios do estado da Paraíba. Também é importante dizer que a alegria que temos, a satisfação que temos de realizar um evento de inovação aqui numa capital do Nordeste, um evento de inovação que promove toda essa articulação e esse movimento no meio acadêmico aqui da região Nordeste, onde professores, pesquisadores, todos participando do nosso evento, interagindo com as empresas, tendo a oportunidade de interagir com representantes da indústria e deixando também um legado no que diz respeito à sustentabilidade, porque o estado da Paraíba tem um lema. João Pessoa, o estado é conhecido, João Pessoa é conhecida como a cidade onde o sol nasce primeiro, devido termos aqui em João Pessoa o ponto mais extremo, o ponto mais oriental das Américas, se os senhores tiverem oportunidade de ir aqui no Cabo Branco. Então aqui onde o sol nasce primeiro, e esse sol que também nós estamos falando em inovação, a energia solar está aí o desafio dos painéis, dos investidores, e eu chamo a atenção para um fato. Quem é aqui do Nordeste
quem é aqui da região do estado da Paraíba sabe que na região do sertão o sol sempre atrapalhou o desenvolvimento da atividade econômica. O sol castigava o desenvolvimento de qualquer iniciativa nesse nosso interior, pelo fato de não permitir a comida ou a água ao gado, prejudicar a lavoura. E agora eu chamo a atenção para algo fantástico. Esse mesmo sol que sempre prejudicou o sertão do nordestino, esse mesmo sol se acena agora como vetor de desenvolvimento econômico dessa região, com a oportunidade que estamos lançando de se introduzir a energia solar na matriz elétrica brasileira, ou por meio da geração centralizada, ou por meio da geração distribuída. É uma oportunidade de desenvolvimento de uma região de regiões carentes e que precisam de atração, precisam de atividade econômica. Bom, pessoal, mais uma vez, só me resta agradecer e faço isso novamente, porque eu sei, acompanhei o desafio que foi realizar esse evento aqui nesse Centro de Convenções, quando estivemos juntos, a ANEEL, com a equipe da Energisa, coordenada na época pelo Gilson, aqui visitando as instalações, acompanhado pelo secretário de Turismo do Estado da Paraíba, onde tudo era um sonho, era uma esperança, não é isso, Gilson? E finalmente nós conseguimos concretizar, tornar esse sonho em realidade. Então agradeço mais uma vez a toda a equipe envolvida na organização desse evento. Repito e faço questão de repetir pelo notável empenho, a notável dedicação dos funcionários da Energisa Paraíba, de todo o grupo que está envolvido nesse evento, o pessoal da SETES e a equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica, porque vocês promoveram a realização de um sonho e vocês, diante do que foi realizado aqui, vocês colocaram o CIT-ENEL e o CIENEL num outro patamar de eventos. Daqui para frente, o desafio da próxima distribuidora que for sediar, né, se responsabilizar pela organização do CIT-ENEL, o desafio vai ser muito maior, mas um desafio muito maior para o bem de todos, para o bem do setor elétrico brasileiro. E eu me defino como um otimista por convicção, e a busca pela melhoria na qualidade do serviço de energia elétrica e, por consequência, essa melhoria da qualidade do serviço vai gerar o bem-estar da população brasileira, por meio da inovação, eu diria que é a missão diária, não é isso, Tiago? É a missão diária nossa na ANEEL. E isso pode ser descrito como um exercício de esperança. E a esperança, segundo as palavras do José Luiz Borges, nada mais é do que a saudade do futuro que ainda não temos. Muito obrigado a todos e parabéns a vocês que fizeram do CIT-ENEL um grande sucesso. Agradecendo as considerações dos senhores, pedir que permaneçam aqui ao palco para darmos início à premiação dos melhores trabalhos apresentados no 9º CIT-ENEL e no 5º CIENEL, na opinião do público. Todos os participantes que assistiram aos trabalhos nas sessões técnicas tiveram a oportunidade de voltar ao final de cada apresentação. Agradecemos, portanto, a participação de todos. Vamos, então, aos resultados da premiação. Senhoras e senhores, os troféus aqui expostos são feitos de madeiras
reaproveitadas de instalações elétricas, cruzetas e dormentes, trazem como simbolismo o encontro das tradicionais estruturas do setor elétrico com a modernidade do evento Citenel e Cienel representa. Inovação com sustentabilidade. E na categoria Melhor Artigo de P e D, em terceiro lugar, Sistema computacional com elementos reais e virtuais para treinamento em segurança do trabalho nas atividades de OIM, considerando a prevenção e controle de riscos em redes aéreas, de distribuição de energia elétrica, da Celesc Distribuição S.A. Convidar então o senhor RC, vice-presidente do Grupo Energisa, para proceder a esta premiação. E em segundo lugar, na mesma categoria, metodologia para avaliar a internalização de resultados de projetos da Light Serviços de Eletricidades S.A. A ser entregue pelo senhor Tiago de Barros Correia, diretor da ANEL. E o melhor artigo de P&D, na opinião do público, desenvolvimento de um vante híbrido autônomo para inspeção multiespectral em áreas do entorno de reservatórios hidrelétricos da Duke Energy International Geração Paranapanema S.A. Convidamos então o diretor da ANEL, senhor André Pepitone, para proceder com a entrega da premiação do primeiro lugar de melhor artigo de P&D. Passaremos, então, a premiação do melhor informe técnico de eficiência energética e, em terceiro lugar, chamadas públicas de projetos de PE da Light, boas práticas para evolução do mercado de eficiência energética da Light Serviços de Eletricidade S.A. Convidar, então, o senhor Tiago de Barros Correia, diretor-geral da ANEL, procedeu à entrega. E o segundo melhor informe técnico de EE, melhorias no processo de seleção de projetos via chamada pública na Celesc Distribuição S.A. Definição e ajustes dos critérios de qualificação e de classificação da Celesc Distribuição S.A. Convidamos então o senhor Fábio Lopes, procede à entrega da premiação.
E o melhor informe técnico de eficiência energética na opinião do público é a eficialização do sistema de iluminação do Shopping Iguatemi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, com o contrato de desempenho da Rio Grande Energia S.A. Don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. E esta terceira e última categoria é a primeira mostra de produtos de P&D e EE das edições do Citenel e do CNEL. Então, o melhor produto da amostra, o terceiro melhor produto da amostra, na opinião do público, é a solução inovadora para o sistema de resfriamento de hidrogeradores da Light Energias S.A. If you get to hear me now, the excuses aside, speak out your mind now. And don't let it slide, you're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. But don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. E o melhor produto da mostra em exposição na opinião do público é o sistema de comunicação sem fio para dispositivos instalados na rede de distribuição da Celesc Distribuição S.A. Manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo, que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, ya tengo que sí. Yo soy masoquista. Com meu corpo um egoísta. E agora o melhor produto da mostra, primeiro colocado na opinião do público, é o van híbrido para inspeção da área de entorno de reservatórios da Rio Paranapanema Energia S.A. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro chantaje, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. 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 Con mi cuerpo un egoísta. Puro chantaje, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro chantaje, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. 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 Alright, baby. Shakira, Maluma. Pretty boy. Vamos então fazer uma foto com todos os premiados das autoridades do encerramento. Colombia. You feel me? Nono Citenel e quinto CNEL. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Puro chantaje, puro
puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro chantaje, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo, que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti. Senhoras e senhores, desta forma que damos por encerrados ¿Qué? o nono Pregúntame Sintenel e o quinto Cenel, agradecendo a presença Mira, de te juro que todos, eso no es desejando así. uma boa tarde. Yo nunca tuve una mala intención. Todos que se inscreveram previamente para a Eu nunca visita quise técnica burlar-me da usina de ti. cultural, solicitamos Amigo, procurar a equipe não de se suporte sabe. para Eu digo as que não, eu toco que orientações. sim. Tenham todos uma excelente tarde. Obrigado. Con mi cuerpo un Tú eres egoísta. puro,